A cena estava armada, e a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada após uma tempestade. A torcida do Fluminense mal podia acreditar quando a bomba estourou. O ídolo do Vasco, Germán Cano, um jogador que deixou sua marca em São Januário, decidiu trocar de lado e se juntar à nação tricolor. Isso mesmo, o que parecia impossível se concretizou, e os ventos da mudança sopraram forte pela cidade do Rio de Janeiro. A notícia correu como fogo em palha seca. O craque, conhecido por sua habilidade, garra e paixão pelo futebol, assinou com o Fluminense, e com isso, toda uma nova dinâmica foi desencadeada. Visualiza a cena, os torcedores do Fluminense, em sua maioria, com a camisa tricolor e a esperança nos olhos, celebrando a chegada de um jogador que, há algumas semanas, era visto como uma lenda rival. A paixão nas arquibancadas é contagiante, e a rivalidade entre os clubes sempre foi uma das mais intensas do Brasil. Agora, o que antes era um sonho distante se tornou realidade. A emoção estava nas redes sociais, onde os torcedores se manifestavam com hashtags e comentários fervorosos, enquanto os rivais tentavam entender a magnitude da traição. Mas o que esse movimento significa para o Fluminense? A princípio, é uma vitória que vai muito além do campo. É um sinal de que o clube está se posicionando para almejar grandes conquistas, buscando reforçar seu elenco com jogadores que, além de qualidade técnica, trazem a experiência necessária para fazer frente aos grandes rivais na luta pelo Campeonato Brasileiro e outras competições. A chegada de Germán Cano pode ser o combustível que faltava para transformar o Fluminense em uma máquina de vencer. O Fluminense, que já possui uma base sólida, agora recebe um jogador que pode trazer não apenas habilidade, mas também uma nova mentalidade ao elenco. A questão que fica no ar é: como essa mudança afetará a moral do grupo? A integração desse novo atleta será simples ou haverá um período de adaptação? No fundo, todos os torcedores estão ansiosos para ver como essa nova peça se encaixa no quebra-cabeça tricolor. Em meio à euforia, surge uma pergunta crucial: será que essa mudança vai realmente abalar as estruturas do futebol carioca? A rivalidade entre Fluminense e Vasco sempre foi acirrada, e agora, com o ídolo cruzmaltino defendendo as cores tricolores, os ânimos vão se acirrar ainda mais. Não se trata apenas de um jogador que mudou de camisa, mas de uma narrativa que promete ser repleta de emoções, surpresas e, quem sabe, até mesmo polêmicas. O Fluminense, que já tem uma história rica, ganha agora a chance de se tornar protagonista em um novo capítulo dessa rivalidade. E assim, com o coração acelerado e a adrenalina a mil, os torcedores do Fluminense vivem um momento de esperança. A expectativa é palpável, e a arquibancada, já famosa por sua paixão e fervor, se prepara para apoiar esse novo herói que, ao vestir a camisa tricolor, promete entrar para a história do clube. O que veremos a seguir? Será que o novo craque conseguirá se adaptar rapidamente ao ritmo do Fluminense e conquistar a torcida de vez? As respostas para essas perguntas estão por vir, e a empolgação está no ar. Prepare-se, torcedor tricolor, porque essa novela está apenas começando. Agora que a bomba já foi lançada e a euforia tomou conta das redes sociais e do coração da torcida tricolor, é hora de refletir sobre como essa contratação pode impactar a dinâmica do Fluminense em campo. O que é certo é que o novo jogador traz uma combinação de qualidade técnica e experiência, características indispensáveis para almejar grandes objetivos no cenário nacional e até internacional. Imagina só, torcedor! O Fluminense, que já tem uma base sólida com jogadores competentes, agora ganha um atleta que pode atuar em várias posições, trazendo versatilidade ao elenco. O novo craque, por sua capacidade de criar jogadas e finalizações precisas, pode atuar tanto como um atacante central quanto como um meia, dependendo da estratégia que o técnico decidir adotar em cada partida. Essa versatilidade oferece ao treinador uma gama de opções táticas, possibilitando variações que podem pegar os adversários de surpresa. Visualiza o Fluminense em campo, com um esquema tático que pode variar entre um 4-3-3 e um 4-2-3-1. O novo ídolo, atuando como um meio ofensivo, pode se infiltrar na defesa adversária, criando espaços e oportunidades para os outros jogadores. Isso não apenas aumenta a taxa de finalizações do time, mas também libera outros atacantes para se posicionarem melhor e finalizarem com mais precisão. O impacto que isso pode ter no desempenho coletivo é monumental. Além disso,
a presença desse jogador pode elevar a moral dos colegas de equipe. Jogadores com experiência em grandes competições trazem confiança e uma mentalidade vencedora, ingredientes essenciais para formar um elenco temido em qualquer competição. Ele pode ser aquele líder que falta ao time, alguém que não apenas desempenha bem sua função, mas também inspira e motiva os demais a darem o melhor de si. Essa capacidade de liderança é vital, especialmente em momentos decisivos, como finais de campeonato ou jogos eliminatórios. Por outro lado, é importante notar que essa mudança pode gerar um período de adaptação. Cada jogador tem seu estilo e forma de jogar, e encontrar a sinergia perfeita com os novos companheiros pode levar tempo. O torcedor vai precisar ter paciência enquanto o novo ídolo se ajusta ao ritmo do Fluminense. A pressão será grande, especialmente em jogos importantes, mas a torcida tricolor sempre foi conhecida por apoiar seus jogadores, e isso poderá fazer toda a diferença. E o que dizer da pressão da torcida? A expectativa é imensa. A cada jogo, a cada toque na bola, a expectativa aumentará. O craque terá que lidar não apenas com a pressão de ser uma estrela, mas também com a responsabilidade de honrar a camisa do Fluminense, que possui uma história rica e cheia de conquistas. A torcida certamente estará atenta a cada movimento, e é aí que a paixão do futebol se torna ainda mais evidente. Vamos refletir um pouco sobre isso. Você, torcedor tricolor, o que espera ver desse novo ídolo em campo? Quais são suas expectativas sobre como ele poderá influenciar o jogo e a moral do time? Deixe suas opiniões nos comentários. A emoção está apenas começando, e os próximos jogos prometem ser eletrizantes. Enquanto a emoção da contratação ainda ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais, é hora de olhar para o impacto financeiro que essa transação pode desencadear. O Fluminense, que já enfrentou desafios financeiros nos últimos anos, mostra que está se posicionando para competir não apenas dentro de campo, mas também na esfera econômica. A chegada desse ídolo representa uma oportunidade de ouro em vários sentidos. Primeiramente, vamos falar sobre a valorização da marca Fluminense. A contratação de um jogador com um histórico vitorioso, especialmente vindo de um rival tradicional, pode atrair não apenas torcedores, mas também patrocinadores e investidores. Imagine a quantidade de novos sócios e espectadores que podem se interessar em adquirir ingressos para ver o novo craque em ação. O comércio em torno do clube pode ser revitalizado, com vendas de camisas e produtos oficiais disparando. Além disso, a presença desse ídolo no Fluminense pode ter um efeito positivo no planejamento das finanças do clube. Muitos clubes veem suas receitas aumentarem significativamente quando contratam estrelas em ascensão ou ídolos do passado. O Fluminense não é diferente. A expectativa de bilheteiras lotadas, camisas vendidas e novos patrocinadores pode fazer com que uma nova era financeira comece para o clube. A torcida pode esperar que a administração do Fluminense utilize essa nova força para se estabelecer melhor no cenário do futebol brasileiro. Entretanto, não podemos esquecer que o futebol é também um negócio. E nesse cenário, a pressão por resultados será intensa. A diretoria precisará alinhar expectativas e começar a planejar cuidadosamente a próxima temporada. O que pode parecer uma simples contratação, na verdade, se torna uma engrenagem dentro de um vasto e complexo sistema. A administração do clube terá que garantir que o investimento não apenas traga retorno financeiro, mas também se traduz em conquistas dentro de campo. Agora, vamos falar sobre as reações da torcida e do mercado. As redes sociais foram inundadas com comentários e reações variadas. Os torcedores do Fluminense estão eufóricos, celebrando a chegada do ídolo como um divisor de águas. Mas os rivais, especialmente os vascaínos, estão indignados e não perdem a oportunidade de expressar sua revolta. Essa rivalidade se acirra, e as provocações nas redes sociais vão ferver. É um verdadeiro campo de batalha virtual, onde a paixão e a emoção do futebol se manifestam de maneira intensa. Por outro lado, a pressão sobre o jogador será imensa. Ele não apenas se juntou a um novo clube, mas se tornou o símbolo de uma nova era para o Fluminense. As expectativas são altas, e a torcida quer que ele faça história. Como será que ele lidará com esse peso? Será que ele se tornará uma lenda tricolor ou a pressão o fará desmoronar? Vamos refletir. Qual a sua opinião sobre o impacto financeiro que essa contratação poderá ter no Fluminense?
Você acha que o clube está preparado para aproveitar essa oportunidade? Deixe sua visão nos comentários. A emoção está por vir, e o futuro promete ser explosivo. Agora que exploramos os aspectos táticos e financeiros da contratação de nosso novo ídolo, é hora de nos aprofundar na história. O futebol brasileiro é repleto de trocas marcantes e rivalidades intensas. Esse movimento do craque do Vasco para o Fluminense não é apenas uma troca de clube, é uma reviravolta que ecoa as grandes histórias do passado. Vamos relembrar algumas das trocas mais impactantes da história do futebol brasileiro e analisar como essa história se entrelaça com a rivalidade entre Fluminense e Vasco. Um dos exemplos mais marcantes foi a transferência de Romário do Vasco para o Flamengo. Essa mudança gerou uma onda de reações e criou um clima de expectativa entre os torcedores. Romário se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e a rivalidade entre os clubes se intensificou ainda mais. Assim como Romário, nosso novo ídolo pode se tornar uma lenda tricolor, e a pressão será imensa para que ele não apenas jogue bem, mas também conquiste a torcida. Outro caso emblemático foi a ida de Edmundo, o animal, do Vasco para o Palmeiras. Edmundo, que já era um ídolo em São Januário, viu sua carreira ganhar novos ares no time paulista, onde se tornou um dos principais jogadores da história do clube. Essa troca também gerou polêmica, com torcedores de ambos os lados divididos entre a admiração e a raiva. A história de Edmundo nos ensina que a mudança de ares pode ser um divisor de águas na carreira de um jogador, e o novo ídolo do Fluminense pode estar prestes a viver uma trajetória semelhante. Além disso, quando olhamos para a relação entre Fluminense e Vasco, não podemos ignorar a história rica que esses clubes compartilham. Ambos já viveram altos e baixos, mas a paixão nunca diminuiu. A chegada desse craque pode ser vista como uma forma de reequilibrar a balança da rivalidade, proporcionando ao Fluminense uma vantagem que pode fazer toda a diferença nos próximos confrontos. Essa transferência, portanto, não é apenas uma mudança de camisa, é uma oportunidade de reescrever a história. E como será a recepção desse jogador pelos torcedores? A história do futebol brasileiro é cheia de heróis e vilões, e o novo ídolo certamente enfrentará reações variadas. Os vascaínos, por exemplo, podem ver sua decisão como uma traição, enquanto os tricolores o abraçarão como um novo herói. Essa polarização é uma parte intrínseca da cultura do futebol, onde cada movimento em campo tem um significado profundo. Agora, imagine os confrontos entre Fluminense e Vasco nos próximos meses. A tensão, a rivalidade, a emoção. O que parecia ser apenas mais um jogo se transforma em um espetáculo, onde os torcedores não apenas vão torcer por suas equipes, mas também esperar ansiosamente cada jogada do novo ídolo. Ele se tornará o foco das atenções, e cada toque na bola será analisado com detalhes. E claro, não podemos esquecer da importância de criar uma nova narrativa. O novo ídolo pode se tornar o protagonista de uma história que será contada por gerações. Assim como grandes jogadores do passado moldaram a história do Fluminense e do Vasco, ele agora tem a chance de escrever seu nome na história do clube. Comparando essa troca com as de Romário e Edmundo, fica claro que a pressão e as expectativas são altas, mas também são oportunidades de glória. A pergunta que fica é: ele conseguirá viver à altura das expectativas e conquistar seu lugar entre os grandes? Vamos pensar, você, torcedor, qual jogador da história do Fluminense ou do Vasco você compara essa troca? Que significado essa mudança traz para você? Deixe sua opinião nos comentários. O desenrolar dessa história promete ser repleto de emoções. Ao chegarmos ao final dessa análise, é hora de integrar todos os ângulos que exploramos e refletir sobre o futuro do Fluminense com a chegada do novo ídolo. Nos capítulos anteriores, discutimos como a chegada de Germán Cano pode transformar a dinâmica do time em campo, trazendo versatilidade e liderança. Também falamos sobre o impacto financeiro que essa contratação pode ter, revitalizando a marca Fluminense e atraindo novos torcedores e patrocinadores. Além disso, analisamos a rica história entre Fluminense e Vasco, ressaltando como essa transferência se torna um momento emblemático para a rivalidade. Agora, a trajetória está apenas começando, e as expectativas são altas. O que antes parecia um sonho distante agora é uma realidade palpável e cheia de promessas. A mudança não é apenas sobre um jogador,
mas sobre o que isso representa para o Fluminense e sua torcida. A revolução que estamos presenciando vai muito além do campo de jogo. Estamos falando de um verdadeiro fenômeno social, onde a paixão pelo futebol se encontra com a cultura e a tradição. A rivalidade entre Fluminense e Vasco sempre foi acirrada, e agora, com o ídolo cruzmaltino vestindo a camisa tricolor, a polêmica só aumenta. A narrativa do futebol é rica em emoções e reviravoltas, e essa troca promete ser mais um capítulo emocionante. O aspecto tático já foi discutido, a versatilidade de Cano, a possibilidade de novas formações e como ele pode elevar a moral do elenco. Por outro lado, a pressão sobre o novo ídolo será imensa. Ele não apenas se junta a um novo clube, mas carrega o peso das expectativas de uma torcida apaixonada que anseia por vitórias. Cada jogo será uma prova, cada toque na bola, um teste de fogo. A torcida do Fluminense sempre foi conhecida por sua paixão e lealdade, e agora, mais do que nunca, o clube precisa do apoio de sua torcida para que essa nova fase se torne um sucesso. Os próximos jogos do Fluminense prometem ser eletrizantes. Será que o novo ídolo conseguirá se adaptar rapidamente e conquistar a torcida? Será que ele fará história no clube e se tornará um verdadeiro herói tricolor? Essas perguntas pairam no ar, enquanto a torcida se prepara para viver momentos de pura emoção. E assim, convidamos você, torcedor tricolor, a se juntar a essa jornada incrível. Deixe sua opinião, suas expectativas e suas paixões nos comentários. O futuro está cheio de promessas, e juntos, vamos torcer para que o Fluminense brilhe intensamente com seu novo ídolo em campo. A emoção está apenas começando, e a história do Fluminense continua a ser escrita.